Obrigada, Viviane. Queria começar agradecendo, né, o Paulo Holanda e a organização desse evento pelo convite para estar aqui participando dessa discussão. Né? Como foi dito aí, eu acompanho essa questão do Brasil assinar o Tratado de Budapeste, né, que faz referência ao depósito de material biológico para fins de patentes, desde 2006, quando eu entrei no INPI, então são 18 anos acompanhando o tema. Então é um tema que eu tenho muito carinho, né, e é realmente super importante quando a gente fala do desenvolvimento do nosso ecossistema de inovação na área de biotecnologia, né. Então, acho que o meu papel hoje aqui minha contribuição é poder falar um pouco da importância dos biobancos. Acho que já foi bem explorado de manhã a importância dos biobancos, mas falar um pouco do papel que eles podem ter nesse cenário atual, onde o Brasil está prestes a assinar esse Tratado de Budapeste, né? E para quem não sabe, o Tratado de Budapeste, ele estabelece as regras para o depósito de micro-organismo toda vez que uma patente tiver um micro-organismo que seja essencial para que aquela invenção possa acontecer, né? Então, nesses casos, você tem que depositar um micro-organismo e o Tratado de Budapeste ele estabelece essas regras e ele também traz as características que essas autoridades depositárias têm que ter para receber esse material e para fornecer essas amostras, tá? Então, aqui ao longo da minha fala, eu vou falar um pouco das patentes na área de biotecnologia, mostrar a importância desses micro-organismos, né, relacionados a esses documentos de patente como fonte de informação tecnológica, né? E no âmbito do Tratado de Budapeste, trazer um pouco da atuação das autoridades depositárias internacionais, né, e da oportunidade que a gente tem nesse momento aí com os biobancos nacionais todos de se inserir nesse contexto, tá? E aí trazer um pouco do contexto atual de como a gente está caminhando aí para a assinatura do tratado e para o estabelecimento de uma autoridade depositária internacional aqui no Brasil. Então, falando um pouquinho da nossa lei de propriedade industrial, né? Ela prevê um documento de patente para ele ser concedido, né, para você ter direito sobre aquela invenção. Ela prevê que ele seja novo, né, essa invenção seja nova, tenha atividade inventiva e aplicação industrial, né? São os 3 requisitos para você obter uma patente. Né? Mas, além disso, a gente tem no artigo 24 da Lei de Propriedade Industrial uma coisa que a gente chama de suficiência descritiva. Né? O relatório de patente ele tem que descrever a matéria de forma clara o suficiente para que um técnico no assunto seja capaz de reproduzir aquela invenção. Né? Então, isso que a gente chama de suficiência descritiva. Né? E isso é muito importante quando a gente pensa, né, que o sistema de propriedade industrial ele concede, né, um direito, né, de excluir terceiros, né, de utilizar aquela invenção, mas como contrapartida disso, todos os pedidos de patente eles são publicados, né, e essa publicação, né, você tornar público aquele conteúdo tecnológico, ele é a contrapartida, né, do sistema de patentes para a sociedade, né. E aí quando a gente fala da suficiência descritiva, o artigo 24, especificamente, ele fala dessas invenções que contêm micro-organismos associados. Então, o parágrafo único do artigo 24, ele diz que, no caso de você ter um material biológico que seja essencial para a realização daquela invenção, se ele não puder ser descrito, ou se ele não estiver acessível, né, ao público, aquele relatório descritivo do pedido de patente ele tem que ser suplementado com o depósito desse material biológico numa instituição que seja autorizada pelo INPI ou reconhecida, indicada em acordo internacional. Né? E esse acordo é o Tratado de Budapeste. Tá? Então, da mesma forma que a gente tem a disponibilização, no momento em que a gente publica o documento de patente, a gente tem a disponibilização da informação tecnológica contida naquele documento, o micro-organismo também, que faz parte daquela invenção, que é essencial para aquela invenção, ele também fica disponível para a sociedade. Então, como eu falei, né, o sistema de patentes ele tem uma balança, né? Por um lado, você dá a exclusividade de direito para o inventor daquela patente, né? Ele pode excluir terceiros, né, temporariamente, né, durante a vigência da patente, de produzir, comercializar, importar aquela invenção, o produto daquela invenção. E, por outro lado, você tem a disponibilização da informação tecnológica, né? Então, passados os 18 meses de sigilo da patente, você torna pública aquela invenção, e da mesma forma que você torna público o relatório descritivo, você torna público também o micro-organismo no caso de uma invenção biotecnológica, né?
E esse acesso a essa informação tecnológica, ele vai estimular aí a inovação e a competitividade, né? Você pode ter várias outras invenções que sejam geradas a partir daquele conhecimento que foi disponibilizado, levando aí a um crescimento econômico. E aí, quando a gente fala especificamente, né, da questão dos micro-organismos e da suficiência descritiva, né, é super complicado você imaginar como que você vai ter como você vai descrever de forma suficiente um micro-organismo, né, uma invenção contendo um micro-organismo, né? Muitas vezes a gente nem entende direito o processo que está ali por trás daquela atividade do micro-organismo, né? E mais do que isso, né? Quando a lei diz que você tem que tornar público para que um técnico no assunto possa reproduzir aquilo, como que você vai reproduzir uma invenção biotecnológica sem ter acesso ao micro-organismo, né? Que está envolvido naquela invenção, né? Então, por conta disso, toda vez que esse micro-organismo for essencial para o processo, tem que haver o depósito desse material biológico suplementando o relatório descritivo, tá? E aí, durante o tempo, né, entre a publicação e a vigência da patente, esse material ele pode ser usado sim, mas somente para fins de pesquisa, né? E aí, uma vez expirada a patente, né, esse material pode vir a ser utilizado também para o desenvolvimento de novos produtos para fins comerciais, tá? Aqui eu trouxe um esquema, só para a gente entender mais ou menos como é que funciona, né, a linha do tempo de um pedido de patente, né? A gente tem ali o depósito do pedido de patente e ali um cadeadinho, né, que mostra até o tempo do depósito até a publicação da patente, né, que são 18 meses, né, onde o pedido de patente ele fica em sigilo, ninguém tem acesso àquela informação, né? E aí o micro-organismo ele segue o mesmo trâmite, né? Durante esses 18 meses ele fica em sigilo, armazenado nessa instituição depositária internacional. Nesse período, essa amostra ela só pode ser fornecida para escritórios de patentes, para o próprio depositante, que precise, né, perdeu a amostra, ele precisa recuperar aquela amostra por algum motivo, ou para terceiros autorizados pelo escritório de patente ou pelo depositante, né? Uma vez publicada a patente, né, aquilo se torna público, aquele documento, e da mesma forma, o micro-organismo associado àquela patente ele também se torna público. Então, a partir da publicação da patente até a data de extinção da patente, né, aquela amostra ela pode ser fornecida para os escritórios, para os depositantes, terceiros autorizados e também para o que a gente chama de terceiros legalmente habilitados, né, que são, então, as instituições de pesquisa, universidades, as empresas, né, qualquer um que seja habilitado para trabalhar com aquele micro-organismo, né. E aí eu mostrei ali em amarelo e em verde, né, o período, né, entre a publicação e a extinção, onde você pode usar esse material para fins de pesquisa, e após a extinção, onde você pode realmente desenvolver novos produtos, ou até reproduzir aquele produto, né, a patente passa a estar em domínio público, você pode criar, reproduzir o mesmo produto para fins comerciais, né. Então, isso não está previsto somente, né, no Tratado de Budapeste, né? Toda esse para quem, quando e para quem, né, você pode fornecer a amostra, eles estão descritos lá na regra 11 do tratado, mas ele está previsto também na nossa legislação, no artigo 30 da LPI, que fala desse período de sigilo. No parágrafo 3º, ele fala também que o material biológico também vai se tornar acessível ao público a partir da publicação do pedido, tá? E aí, duas coisas importantes que eu gostaria de frisar aí nesse slide. A primeira é quando esse material biológico deve ser depositado, né? Ele tem que sempre ser depositado nessa instituição antes do depósito do pedido de patente, né? O pedido de patente ele já tem que conter o número de acesso desse material biológico, né? E outra coisa importante, está ali, manter por 30 anos, é que essa instituição depositária, ela é obrigada, né, a manter durante 30 anos aquele material viável e com as características originais dele. Então, como é que é hoje, né? Hoje o Brasil não é signatário do Tratado de Budapeste, né? Mas as nossas diretrizes, elas pressupõem que todo material biológico que esteja associado a um pedido de patente, ele seja depositado apenas nas instituições reconhecidas pelo Tratado de Budapeste, que são essas autoridades depositárias internacionais, né? As IDAs, né? Hoje a gente tem 50 IDAs espalhadas pelo mundo, né? Aí a maioria concentrada na Europa, a gente tem apenas uma na América do Sul. E aí o que acontece é que o depositante nacional, ele tem que, na hora de depois fazer o seu depósito dessa amostra para fins de patente, ele tem que enviar essa amostra para os Estados Unidos ou para a Europa, enfim.
E isso acarreta uma série de complicações, como, por exemplo, o custo do envio desse material e, principalmente, questões logísticas também, né? Então, tem materiais que são sensíveis, às vezes você tem questões de embargo, né? De dificuldades mesmo de você tanto enviar como receber a amostra de material biológico, por questões de biossegurança, enfim. Tem uma série de questões que são importantes e que a gente está sujeito a isso, uma vez que a gente não tem uma autoridade depositária aqui no Brasil. Né? E aí, só lembrando que para ter uma autoridade depositária, primeiro a gente tem que ser signatário do tratado, por isso que é tão importante esse momento em que a gente está vivendo agora, que a gente está prestes a assinar esse Tratado de Budapeste. Tá? Então, só para contextualizar um pouquinho, falar um pouquinho, né, do cenário atual, a gente fez um levantamento recente no INPI, mostrando o mapeamento desses pedidos de patente relacionados à biotecnologia entre 2010 e 2020, e a gente vê ali que naquela linha preta, né, é o número de depósitos totais, considerando todos os campos tecnológicos. A gente teve uma queda de 30 mil para 25 mil depósitos por ano no INPI, considerando todas as áreas tecnológicas, mas quando a gente olha para as patentes em biotecnologia, a gente vê que nos últimos 10 anos tem um aumento do depósito, né? A gente tem uma maior atividade de depósito em biotecnologia. E aquela barrinha laranja clarinha ali embaixo são os depósitos de residentes, né, de brasileiros na área de biotecnologia, que também não dá para ver, né, no gráfico, está meio pequenininho, mas também tem um aumento nos últimos 10 anos, né? Então, o que a gente vê é que hoje os depósitos de biotecnologia no Brasil, eles correspondem a cerca de 13% dos pedidos depositados em 2020. Né? Entre 2010 e 2020, a gente tem um aumento por parte dos depositantes residentes, dos nacionais, né? Que eram em torno de... Os nacionais correspondiam em torno de 8% dos depósitos em biotecnologia em 2010, e agora em 2020 já são 11%, né? Mostrando esse aumento de atividade. E é uma oportunidade, né? A gente vê aí que a gente, com esse país mega biodiverso, né, com a bioeconomia como um dos pilares da política de industrialização no Brasil, né? A gente podendo ser um protagonista mesmo do uso da nossa biodiversidade de forma consciente, sustentável, né, para desenvolver a biotecnologia no país, né? A gente vê que a gente está caminhando aí no sentido de melhorar esse uso, né? E aí, nesse sentido, eu trouxe alguns pontos aí, né, de vantagens do Brasil estar assinando esse tratado nesse momento, né? A gente vai ter uma diminuição de custos para os depositantes, uma facilitação tanto no envio desse material, como no recebimento também de material, né? Que muitas vezes a gente tem restrições internacionais para o envio e recebimento, como eu falei lá atrás, então facilitaria a gente poder ter isso aqui no país, né? Uma vez que a gente assine o tratado, o Brasil pode pleitear o reconhecimento das suas instituições, né, dos seus biobancos, como autoridades depositárias internacionais no âmbito do tratado, né? E, como eu falei, a gente tem apenas uma IDA, né, reconhecida aqui na América Latina, que é uma IDA no Chile, que tem um escopo de atuação bem pequeno. Então, a gente ter uma, né, ou mais de uma instituição aqui no Brasil daria para o Brasil aí um protagonismo aí na América Latina, podendo também receber e enviar essas amostras aí para os nossos países vizinhos, né? E, além de tudo isso, traria mais segurança jurídica, né? Porque, como eu falei, a gente não é signatário, mas a gente segue as regras do tratado, mas a gente não está aí sob o guarda-chuva do tratado. Então, a assinatura desse tratado traz mais segurança jurídica para o depositante também, nesse sentido. Então, só para finalizar, falando um pouco do nosso cenário atual, né? O que é o que uma IDA precisa ter, né? O que a gente espera de uma IDA, né? Primeiro, ela tem que estar localizada num território de um país que seja signatário, né, do Tratado de Budapeste. Como eu falei, enquanto a gente não assinar o tratado, a gente não pode implementar, não pode requerer esse status de IDA para uma das nossas instituições, tá? Uma vez que ela seja reconhecida como uma autoridade depositária internacional, ela deve aceitar o depósito de micro-organismos que atendam ali o seu escopo de atuação, testar a viabilidade e a pureza desses micro-organismos, e ela se compromete a armazenar esse material biológico e a fornecer as amostras desse material biológico para as partes autorizadas, de acordo com aquela regra número 11, e pelo menos pelo prazo aí de 30 anos, né? E aí também presumindo aí que preferencialmente se guarde esse material com 2 métodos diferentes quando possível.
né? E aí, nesse contexto, a gente vê um potencial, aí, uma oportunidade para os biobancos, né, que poderão se candidatar a atuar como IDA, né, aqui no Brasil, né? E esse processo, eu acompanho há 18 anos, né, mas nos últimos anos, de 2020 para cá, ele acelerou bastante, né? A gente teve uma exposição de motivos interministerial em março de 2020, que virou um projeto de decreto legislativo em dezembro de 2022. Entre agosto do ano passado e agosto desse ano, ele foi aprovado por todas as comissões a que ele foi submetido, esperando agora, então, só a votação na Câmara dos Deputados e no Senado, para que a gente possa assinar finalmente o tratado e poder aí contribuir mais ainda com o desenvolvimento da bioeconomia e da inovação nesse setor da biotecnologia aqui no país. Acho que era isso que eu tinha para falar. Tem meu e-mail aí também, estou à disposição. Quem não conseguir fazer pergunta hoje, quiser me perguntar depois também por e-mail, estamos aí. Muito obrigada. Irene, eu não sei o que te falar, né? Seria injusto eu fazer qualquer comentário. Então, eu não vou tecer nenhum comentário sobre a sua apresentação. Ela é sempre demais. Eu sempre aprendo um pouquinho, por mais que a gente veja isso com bastante constância, eu sempre aprendo um pouco mais. Temos sim perguntas, mas como a gente tinha combinado, então as perguntas vão para o final do bloco, tá? Se você puder voltar ao final do bloco para a gente responder essas perguntas, eu te agradeço, tá bom? E aí eu Com já certeza. aproveito, obrigado, viu, Irene?